A paz do Senhor Jesus. Vamos tratar aqui neste vídeo de um assunto que está sendo comentado esse final de semana no mundo todo. O país asiático da Ásia do Sul, Mianmar, sofreu um abalo sísmico forte, um terremoto de uma magnitude de 7,7, com abalos secundários que chegaram a 6,4, de uma profundidade muito rasa, o epicentro no centro do país. Tudo isso junto propiciou uma grande destruição física. Prédios ruíram, pontes cederam, outras tantas coisas. O país está um caos. Sem água, sem internet, sem telefone. Destruído. Mas o pior, vidas foram perdidas. Até agora, nesse momento, mais de 1.700 vidas foram perdidas. Mais de 1.700 mortes. Também países vizinhos como Tailândia e China sentiram os abalos e tiveram percas também. Dentro dessa realidade, de um país de aproximadamente 55 milhões de pessoas, é muita tragédia, muita dor, é muita tristeza. E ainda em entidades e órgãos internacionais estimam que aproximadamente 10 mil pessoas vão morrer, ou já morreram e vai ser contabilizado. Ou seja, vai ter aproximadamente 10 mil mortes, assim dizem. Esse país, ainda por cima, vive uma ditadura. Uma junta militar governa o país desde 2021, impondo duras regras ali. Um país de 55 milhões de pessoas, onde 40% aproximadamente vive abaixo da linha da pobreza, miséria. São muitas pessoas passando por dificuldades. Um país de maioria budista. Um país que possui ali dentro forte perseguição de todas as áreas sobre outras denominações religiosas, outras etnias, enfim. Um país difícil de se viver. E essa catástrofe agrava ainda mais a situação de muitos que lá estão. Dentro desse contexto, temos aproximadamente 7% de cristãos vivendo lá neste país. Cresceu o número nos últimos anos. A perseguição também cresceu. Em 2008, tivemos lá uma Constituição que favoreceu a liberdade religiosa, entre outras coisas, embora não muito praticada, está lá registrado. Mas com o golpe em 2021, isso está cada vez pior e cada vez mais caiu no esquecimento. E a perseguição, que antes poderia ser só falada, imposta à força, ou quem sabe em alguma área de setor trabalhista ou coisas assim, com muito medo de que o cristianismo viesse a trazer a cultura ocidental para lá para dentro, né? Os moradores de maioria lá de outras denominações fechavam as portas para os cristãos. Né? Não abriam empregos, discriminavam, tentavam tirar daqui, dali, né? Mas a perseguição física ainda não tinha de fato. E com o golpe militar, isto veio. Então lá os cristãos atualmente sofrem uma perseguição terrível em cima de suas vidas. Homens, por exemplo, que são o mantenedor da família por lá, de, entre aspas, praxe, dizemos assim, eles não conseguem emprego facilmente, eles são perseguidos, são até torturados, mortos, expulsos, tocados pelas florestas, vivendo como animais, por serem cristãos, ou por se converterem ao cristianismo. Portas são fechadas. Mulheres que já por si são discriminadas lá. Há um ditado popular que diz que o homem é o Deus por lá e os filhos o mestre. As mulheres não têm vez. E quando se tornam cristãs, pior ainda é. Sofrem violência, sofrem torturas, são escravizadas, vendidas a outros países, coisas horrendas. Na própria família, quando alguém se converte ao cristianismo por lá, é rejeitado, é retirado, é expulso, por medo da perseguição vir sobre a família, e virá. Mianmar, então, é um país entre os 13, num ranking de 50 catalogados, que tem perseguição sobre os cristãos extrema.
Existe esse ranking. Entre os 13 países que contém, entre alguns, Coreia do Norte, Vietnã, Líbano, entre outros. Este está no meio deles. Esta realidade é dura, mas nós precisamos saber. Então, o terremoto avassalador, a perseguição militar, a perseguição sobre os cristãos, tudo isso junto faz com que esses cristãos tenham uma fé muito grande lá. Existe agora aqui, preste bem atenção nisso, um relato de missionários que lá estão. Lá também tem brasileiros já relatados pelo governo daqui. Lá também tem membros de outros países, como da Europa, americanos, enfim. É um país muito grande lá. Relatos de missionários que estão lá, dizendo que os cristãos de lá oram pelos cristãos daqui. Eu vou repetir, os cristãos de lá, diante de toda essa perseguição, que me lembra, um parênteses muito, a igreja primitiva lá em Atos dos Apóstolos, quando sofria forte perseguição e ainda mais unidas eram e não negavam Cristo e crescia, lá a igreja perseguida, que não é muito comentado pela mídia aqui, cresceu. E como e por que oram por nós aqui no Ocidente? Pare e pense nisso, que forte. Isto, muito forte, porque eles lá sabem que estão sendo perseguidos, sabem que precisam resistir, sabem que não pode negar a Cristo e sabem aonde vão estar depois na eternidade. A sua salvação é a sua certeza, a sua fé baseada nisso é a certeza de que eles aguentam. Lembre da carta de Tiago que animava-os a se alegrarem na perseguição, a darem glórias a Deus em tudo. Eles olham para nós, cristãos aqui do Ocidente, e veem a facilidade que nós temos de adorar a Deus. Eles observam a facilidade que nós temos de ter uma Bíblia. Lá não se pode isso. Eles olham e veem a porta que está aberta para que todos possam ir a uma igreja, frequentar, adorar a Deus, professar sua fé livremente, sem nenhuma perseguição direta. E aí é que mora o perigo. Nós precisamos estar atento a isso, para que essa facilidade que nós temos aqui não se transforme em algo que nos tire da salvação. Tome cuidado, se atente nesse momento trágico que passa lá, me amarra nesse momento trágico que os cristãos estão passando por lá e as outras denominações. Cabe a nós orar por este povo, dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus pela misericórdia para com eles todos lá. Independente de etnia, de raça, de cor, seja lá, Deus, ele vê todo mundo de uma maneira diferente que nós e não faz distinção e acepção de pessoas. Existe um problema grave lá, porém, eles oram por nós. Então, será que nós não estamos com um problema também aqui? Paramos para pensar. Vamos dobrar nossos joelhos, orar pelas vidas, por aquelas famílias, mas também vamos analisar a nossa situação aqui no Ocidente, essa porta imensa, larga que há, para que nós possamos cultuar o nosso Deus, falar de Jesus. Será que em algum momento não nos tira da verdade? Será que em algum momento não nos facilita? Será que o evangelho da porta larga, dita por aí, não está levando multidões para longe da vida eterna ao lado de Deus? Eles oram por nós, já há muito tempo, para que nós possamos nos conscientizar, para que nós possamos estar realmente praticando a verdade, já que nós temos toda essa facilidade aqui no Ocidente. Eles não têm lá. Eu lamento por todas as percas, animo-os mais uma vez a estarem entrando em oração por todos lá. Amém? Que Deus abençoe a todos nós.